Olá Pedro, bem-vindo ao documentário Chutes Mil. Muito obrigado por teres aceitado o convite de participares. Olá Ana, muito obrigado eu pelo convite, é um gosto e uma grande expectativa do que é estar aqui. Vamos com calma. Quem é o Pedro Brazão, afinal? O Pedro Brazão neste contexto, primeiro que tudo, é um fã dos chutes e pontapés, é um grande admirador do Zé Pedro e um grande admirador dos fãs dos chutes. E depois do resto sou um tipo que nasci em Lisboa, que vive em Inglaterra, gosta de rock and roll, mais para o lado punk, gosta de andar aos pontapés no meio da confusão. Sou um tipo descontraído, tenho 2 filhos, tenho muitos amigos. E foi nessa confusão do punk e do rock, foi o quê? Pensaste um dia vou ter assim uma ideia muito ajanada, muito maluca, e foi naquele dia preciso, que tu has de saber a data, não sei, em que tiveste esta ideia megalómana. Não, primeiro que tudo não é megalómana. Segundo, a ideia não é propriamente minha, digamos que eu terei sido quem teve a teimosia a audácia de concretizar qualquer coisa como esta, como foi o evento, digamos assim, do dia 7 de julho, e que também teve a teimosia de insistir contra tudo e de ultrapassar toda a questão de ter a convicção de que era possível fazer e de acreditar e de levar as coisas até ao fim. Digamos, talvez esse é o mérito que eu próprio me reconheço. A ideia não é minha. Há um tipo chamado Fábio em Itália que fez um projeto semelhante 3 anos antes, em 2015, salvo erro, dedicado aos Foo Fighters, que convidou os Foo Fighters para ir tocar na cidade dele, em que juntou músicos e tocaram o Learn to Fly. Sim, foi um projeto que, entretanto, se converteu numa empresa e, eventualmente, já com alguns duplos. Sim, tem sido bastante interessante. Eu, na altura quando troquei alguns e-mails com ele sobre o projeto, e até fiquei de um dia ir assistir a um dos concertos dele. Depois com a pandemia a gente já sabe como é que é, mas um dia talvez consiga fazer isso. Portanto, eles estão a dar concertos, estão a juntar muitos músicos para tributos ao rock and roll mundial, tocam temas das grandes bandas, dos Queens, Rolling Stones, etc. Sim. Portanto, e juntam músicos, e é uma grande festa, e é um espetáculo muito interessante. Digamos, é uma mega cover tocada por mil músicos. E quando é rock and roll, é rock and roll. É rock and roll a sério, sim. Pedro, se eu te pedisse para contares a história dos Chutes Mil, como é que tu me a contarias? A história dos Chutes Mil. As histórias começam pelo princípio, não é? Embora isto seja um bocadinho contraditório em relação a esta entrada um bocado apancalhada. Isto foi naquele intervalo entre Natal e Ano Novo, né? Nós estamos com a ressaca dos bacalhaus e das coisas todas, não há nada para fazer, em que eu por acaso tropecei naquele vídeo do Fábio, do Joaquim Mili, e comecei a trocar ideias com alguém nos chats no Facebook, salvo erro, sobre aquilo. E há alguém, que eu não sei já precisar quem, não sei se esteve presente no dia 7 em Almada, mas que disse qualquer coisa do género: interessante era fazer isto dedicado aos chutes. Estávamos também na ressaca da partida do Zé Pedro, não é? Tinha sido um par de meses antes, e houve ali uma espécie de um clique. Pois é, isto faz todo o sentido. Que aconteça e a partir daquela altura, não é? Portanto, e aquilo foi ali uma questão de 2 dias, não é? Ali entre dormir e recuperar da consolada, comecei a alinhavar as ideias e a pensar o que é que seria preciso, vi ouvir umas quantas vezes, e depois troquei algumas opiniões com 2 ou 3 pessoas amigas sobre o assunto.
E acredito, quer dizer, para mim, eu não sou músico, atenção, eu não faço, não percebo nada de som, nem de vídeo, tive algum digamos, És um ouvinte. Sim, e de como fazer as coisas, não é? Tecnicamente, digamos assim. Mas penso, olhando para a logística mínima que seria necessária e para os recursos mínimos que seriam necessários, achei que seria viável. Portanto, e o que fiz foi basicamente lançar o rap no Facebook aos meus amigos. Portanto, depois criámos o grupo, começámos a partilhar aquilo e a coisa tornou-se viral, não é? Como se diz nestas coisas das redes sociais. Mas essa visão que tiveste de que era um projeto portanto, que tinha pernas para andar, veio após tu teres visto, portanto, qualquer coisa do Fábio, ou tu na tua cabeça imaginaste, viste mesmo... Sim, digamos, aquilo foi o catalisador, digamos, foi o clique. Portanto, eu confesso que olhei muito, o resto do pessoal também, em detalhe, para o vídeo deles. Olha, faz-se assim, as baterias estão assado, as pessoas estão à volta, é preciso um maestro, eles têm uma espécie de um semáforo para o pessoal parar de tocar, coisas desse género. Veio, digamos, os pormenores, portanto, vem muita coisa dali. Obviamente depois também houve muitos inputs, muitas ideias e muitas soluções de nós próprios e das pessoas que se juntaram e que depois tomaram conta das questões mais técnicas e logísticas, etc., em termos da produção. Mas foi o catalisador, digamos assim. Isto por um lado. Por outro lado, portanto, eu imaginei logo e pensei logo assim, ok, portanto, isto tem que ser algo que é muito genuíno, portanto, há ali digamos, a minha grande convicção foi sempre, conhecendo o que é que são os fãs dos Chutos, o que é que foram naquela altura, 30 e tal anos, eu próprio a assistir a concertos dos Chutos e a lidar com a malta, com os fãs e etc. E perceber que, ok, a malta vai alinhar, vai alinhar de certeza absoluta. Foi a minha primeira grande convicção acerca disso. E depois, quando apareceram 3 ou 4 pessoas que também garantiram alguns aspectos, digamos, do ponto de vista musical, também fiquei descansado. Todas as questões financeiras, logísticas, legais, etc., chutei-as sempre para canto, porque isto é à portuguesa, não é? Como disse a irmã do Zé, é a Zé Pedro. Portanto, vamos fazer e depois vemos como é que sai. Não temos que estar preocupados com todos os aspectos e portanto, houve um grande debate nesse aspecto, a coisa foi muito democrática. Algumas pessoas apareceram e adoraram, outras não gostaram muito e foram-se embora. Tudo bem, o resultado no fim não é nada meu, é o resultado dos fãs dos Chutos, é o resultado de quem participou no Chutos 1000 e o resultado final foi muito parecido àquilo que eu imaginei. Tanto com o sítio, com o ambiente que se criou, com as pessoas que apareceram, com a forma como participaram, foi realmente... Foi um acreditar do início até o fim, nunca duvidaste? Não. Há alguns aspectos que eu de início não tinha sequer noção deles, que vieram, foram suscitados. Por exemplo, tínhamos a ideia que seria possível fazer algum tipo de merchandising para angariarmos fundos, porque ele teve alguma despesa. Depois barrámos com os problemas contratuais que os Chutos tinham com o uso da imagem. Temos as t-shirts que fomos autorizados a fazer. Sim. Cada um a sua, para contornar a questão legal, portanto não as pudemos vender, nem as vendemos, até obviamente que alguém foi dando uns trocos para pagar a impressão um a um. Houve pessoal que fez a sua própria t-shirt, já não me lembro do nome, mas tenho a ideia de uma mãe que chega ao pé de mim e diz, ok, estou aqui com a família. Passámos a semana toda a bordar as t-shirts e vinham com t-shirts com o logotipo bordado. Portanto, e houve uma série de coisas que fui debatendo, tanto com o manager dos Chutos, como com o resto da equipa, em termos da logística, em termos das legalidades, com ideias que uns puxavam para um lado, outros puxavam para o outro. Portanto,
digamos, o meu contributo acabou por ser ali um bocadinho de mediador da equipa que se foi formando e que se foi alterando ao longo do tempo. Foram 6 meses, todos os dias, todos os serões, os fins de semana inteiros, agarrados ao computador, a conversar com toda a gente, a responder aos e-mails, a responder às mensagens, a esclarecer questões, a reunir para planear certos detalhes, ou da parte musical ou da parte legal, depois a vir a Lisboa, a correr para juntar a equipa. A data que moras em Londres, não é? Sim, digamos, também desse ponto de vista foi um bocadinho intuitivo, não é? Portanto, como é que é possível, das primeiras questões, lembro perfeitamente, o pessoal a propor, ok, vamos juntar o pessoal numa quinta para fazer um ensaio. Sim, ok, não é possível ensaiar 1000 pessoas, quer dizer, nós não sabemos sequer quem são as pessoas que vão estar no dia certo. Inscreveram-se 1500, apareceram metade, não é? Portanto, e todo este tipo de questões ao longo do tempo foram sempre faladas remotamente, não é? Aquilo que sabemos hoje, fruto da pandemia, que é possível trabalhar remotamente e estudar remotamente, na altura não era assim muito vulgar. Portanto, mas explorámos esse lado. Fizeram muitas reuniões pelo Hangout, não foi? Sim, todo o contacto praticamente foi entre a equipa, foi sempre remoto, foi sempre virtual. Uns em Londres, outros no Dubai, Em Nova Iorque. Em Nova Iorque não me lembro, mas na Suíça lembro-me, no outro ponto de Inglaterra, outro músico também, em França também, pessoal em Lisboa, pessoal em Braga, pessoal no Algarve. Portanto, e as reuniões aconteciam, portanto, e uns dias apareciam alguns, outros apareciam outros. Do meu lado eu estive sempre, não é? Todos os dias estive sempre e tentei sempre que a coisa não descambasse, portanto, porque tinha essa convicção de que de facto ia acontecer e ia ser possível. Mencionaste ainda há pouco que estiveste em contacto com o manager dos Chutos. Houve sempre abertura por parte da banda e do próprio manager para que o projeto não fosse... Foi a única questão que eu coloquei a mim próprio nos primeiros dias, foi ok, se os Chutos não autorizarem, a gente não faz isto. Se os Chutos autorizarem, isto vai-se fazer. E o primeiro contacto que eu tive com o Cabeca, e penso que estava o Calu e mais alguém com ele, quando falámos ao telefone, ele disse-me: Pedro, pá, a malta está de lágrimas nos olhos a imaginar o que isto pode ser, força, façam isso porque tem todo o apoio, tudo aquilo que for necessário da minha parte vai apitando, que nós vamos conversando e vamos resolvendo. É claro que aconteceram muitas questões técnicas, práticas, logísticas, não é? Que tiveram que ser contornadas, mas com a sua maneira de ser, o Careca lá estava do outro lado do telefone a responder quando não atendia, devolvia uma chamada e esclarecíamos: epá, queremos fazer uma cerveja com a marca Chutos Mil, não dá porque nós temos um contrato com a cervejeira X, queremos fazer um merchandising, não dá porque o X está registado e depois vocês têm que pagar direitos e depois nós temos problemas. E fomos sempre ultrapassando essas questões, portanto... Foi uma orientação que... Foi uma orientação, foi o apoio. Agora, aquilo que eu registrei nos primeiros dias foi precisamente isso, quando o Cabeca me diz: a malta está de lágrimas nos olhos, já estamos a imaginar o que isto vai ser, bateu tudo certo. Sabes que o Calu propôs um desafio de 1 milhão. Vamos embora. Oh meu Deus! Só não posso pagar a despesa sozinho, mas de resto... Mas acreditas que 1 milhão seria possível? Acredito. Uau! Muito bom. E já estou a imaginar como. E já estás a imaginar como? Mas eu não digo. É isso? Ok. Lembras-te de alguma situação assim mais caricata, tanto ao longo de todo o período do planeamento para o evento, como no dia do próprio evento? Tens assim alguns episódios que queiras partilhar? Há tanta coisa. É uma telenovela mexicana. Aspectos assim caricatos. Lembro-me na véspera, se não foi na véspera, foi talvez 2 dias antes, estar com a Cátia e com a Wanda Salgueiro
uma tarde inteira, porque estávamos à espera de qualquer coisa, quer dizer, e faltava tudo no sítio que tínhamos encontrado. Estou-me a lembrar de como é que achámos o sítio, também já não lembro exatamente com quem é que estava a conversar sobre o assunto, mas digo assim, ok, havia uma grande confusão, porque uns diziam, é no estádio do Restelo, não, é no parque não sei das quantas, é no parque do Arte Cético. Andavam perdidos. Toda a gente andava habitados, porque essa era a forma de fazer as coisas, portanto, e era assumido, quer dizer, nada contra isso, mas era um bocadinho difícil ter que manter um certo rumo nas coisas. Eu de início fiz algum planeamento escrito, documentos para isto, documentos para aquilo, datas, etc. É claro que ao fim do primeiro mês assim, esquece lá o planeamento, mantive as ideias, mas é o que acontecer, é o que tem que ser. E para achar o sítio, porque havia uma certa divergência e ideias muito distintas, eu disse assim ao pessoal, olha, vou abrir o Google Maps com a vista de satélite e vamos ver sítios verdes à volta do Cristo Rei. O que é que acham? Boa ideia, mas à volta do Cristo Rei não há sítios verdes. Não é? Porque está no morro, não é? Tem a ponte 25 de Abril, tem o Rio, tem a Almada. E assim põe a câmera em cima do Cristo Rei, está um relevado verde ao lado do Cristo Rei. E diz, olha, está aqui o sítio onde isto vai ser. E foi fácil. E foi o campo de jogos do Pragal, do Almada Atlético Clube, que eles nos acolheram depois fantasticamente. Disseram, tudo bem, pagam a despesa, isto é vosso por um dia. E fazem isso aqui, faz todo o sentido. Portanto, e assim foi. Portanto, muita coisa aconteceu por ser resolvida desta forma. A equipa de vídeo a certa altura estava um bocadinho desfalcada, quer dizer, faltavam-nos ali 2 ou 3 pessoas que tivessem alguma prática de filmagem, não que fossem profissionais, mas que ajudassem. E também uns dias antes, a Ana da Palma, que é realizadora de cinema, que estava em Paris, telefona-me e diz-me assim, olha Pedro, eu ainda não me inscrevi, mas eu quero muito participar nisto, podes-me pôr a fazer o que for preciso. Olha, eu sou a motorista da família do Zé Pedro, pode ser isso. Eu disse, olha, então, mas se tu és realizador, podes dar uma mãozinha aqui no vídeo. Está bem, se for preciso, tudo bem. E assim foi, quer dizer, acabámos de ter uma realizadora de cinema a ajudar a filmar o... E assim do nada, assim do nada, portanto, e tudo aconteceu um pouco desta forma, quer dizer, as pessoas juntarem-se nos últimos dias, então, nas últimas semanas foi fantástico, não é? Porque houve, apesar de haver muita discussão e isso ter contribuído para resolver muitos aspectos, até um mês antes, digamos assim, até princípios de maio, portanto, vá 2 meses e meio, 2 meses antes do dia 7, eu posso dizer que não tinha a certeza exata de como é que as coisas iam acontecer. Tinha a certeza que iam acontecer, porque havia um grupo de pessoas que queriam mesmo fazer. Eu já tinha um plano B, se a coisa fosse mais complicada, de como é que poderia pôr as coisas no terreno. Estamos a falar de espaços físicos? Estamos a falar de tudo, estamos a falar de questões legais de licenças que eram precisas, que nós não tínhamos noção, estamos a falar da questão da segurança, da polícia, que tinha que estar no local, que nós não fazíamos ideia do que era e quanto é que custava. Mas aí a ajuda preciosa da VS Management realmente trouxe aqui um impulso. A Wanda e a Cátia, lembro-las perfeitamente, a Wanda telefonaram e disse, Pedro, a polícia quer 5.000 euros. Eu disse, 5.000 euros não temos, como é que consegues resolver isso? E depois saiu lá a dizer, olha, a gente falou nisso com 1.000 e tal euros, que é o mínimo de polícias que eles podiam levar, e o comandante da polícia de João de Boa Sorte, etc, da PSP da Almada. Eu disse, ok, então conseguimos uma boa negociação. E sabes quantos é que tiveram lá, quantos polícias? Quantos polícias tiveram? Não sei o número exato, mas uma vintena por aí, porque eu de manhã cheguei, não fui a primeira pessoa a chegar no dia 7. Não fui. Quem foi? Foi um tipo de, como é que ele se chama? Presumo que seja Rui.
vamos assumir que é Rui, eu acho que é Rui. Vamos assumir. Porque eu, na altura até sabia o nome das pessoas todas, pelo menos aquelas com quem ia falando, mas já vai há algum tempo e já não lembro exatamente do nome de toda a gente. Mas lembro perfeitamente, eu penso que foi o Rui, que estava a comer mirtilhos à porta do canto do Pragal, isto às 5h30 da manhã. Porque nós tínhamos combinado fazer o timeline do nascer do dia, portanto tínhamos combinado estar lá ao amanhecer. E o Rui estava lá a comer mirtilhos, e eu joguei que fosse, alguém tivesse a acabar a noite ali, pessoal da Almada, não é, que soubesse que a coisa ia acontecer, e cheguei-me ao pé dele e disse, olha, sabes, vai acontecer aqui uma coisa assim, chutes mil, e ele, pois, eu vim para isso, pá. E eu, estás inscrito? Pá, tu já aqui estás esta hora, e pá, eu vim de Bordeaux, saí ontem depois do almoço, larguei o trabalho, meti-me no carro, agarrei na guitarra e vim para participar. Portanto, sim. Quando tens logo assim uma recepção destas, é logo um sinal. Vai-te correr bem. Isto vai ser fantástico. E foi às 8 da manhã, apesar de ter passado uma noite a programar, fazer uns ajustes para a rapaziada da recepção ter um mecanismo, uma aplicação do telefone que pudesse confirmar quem é que estava a comparecer. Resultou muito bem. E depois a coisa fluiu muito bem. Mas as peripécias foram muito, e foi muito gratificante, porque no fim foi quase um virar de mesa, disse, ok, pontapé na mesa, estamos aqui armados em palermas, preocupados com 1001 pormenores, isto tem que ser feito, e de repente a equipa que era necessário apareceu o Raul, o RF, trouxe a banda e a Cátia, depois veio a Mónica com as outras raparigas para tomarem conta que tinham estado sempre, ao fim e ao cabo, e que são o grande exemplo da participação do pessoal dos Chutes Mil, porque há pessoal que esteve desde a primeira hora e nunca mandou a toalha ao chão. Houve alguns que se foram embora porque achavam que podia ser de outra maneira, porque o grande ponto aqui é que isto não era um evento como outro qualquer. Portanto, isto não tinha qualquer sentido comercial, não era um espetáculo, não tinha público, portanto era uma homenagem. Para ser uma homenagem tinha que ser genuíno, tinha que ser da participação de cada um, e que cada um trouxesse aquilo que achava que podia trazer. E nesse aspecto de facto foi fantástico, com a experiência musical, a banda com a experiência da organização de eventos, ou com a experiência de pôr ordem no pessoal e dizer chega a toda a gente, o João a filmar, apareceu o Miguel a dar a receita para ter um som bom, uma gravação, uma captação interessante. Toda a gente, ao fim e ao cabo, trouxe aquilo que podia trazer, quer dizer, e isso, ao fim e ao cabo, acaba por encaixar no que é que estava inicialmente a imaginar. Mas no dia, pronto, já percebi que houve a cena dos mirtilos, então, e durante o dia não houve assim outra... muita gente fala, por exemplo, que uma das melhores partes do dia foi a questão das bifeiras. Não sei se concordas, se não, ou se tiveste algum outro momento. Não, o dia foi tão intenso, sinceramente, quer dizer, eu lembro-me, para mim pessoalmente, eu não fiz grande coisa durante o dia, apesar de ter ido lá para o meio cantar e o pessoal para um lado e para o outro, mas digamos que a forma como as pessoas vinham ter comigo e a dizer como estavam satisfeitas por estar a participar, amigos que eu não via há anos, amigos de Porto Alegre, amigos de Leiria, de Pombal, e apareceram nesse preciso e que estavam lá, que desde que a partir do momento em que perceberam como é que a coisa ia acontecer, foram aparecendo. Eu estou a falar de amigos pessoais, pessoas da minha vida, que há muitos anos, há décadas mesmo, já não estava com eles pessoalmente, e que naquele dia se juntou toda a gente. E nesse aspecto, para mim, pessoalmente, foi o mais gratificante de tudo. Foi a satisfação com que as pessoas estavam ali e como participaram. Ninguém, não houve...
a mínima reclamação do que é que fosse. E depois houve, de facto, a parte engraçada, né? Eu bebi mais cerveja do que me bifanas, confesso. Estava muito calor. Muitos. E foi o meu alimento, foi a cerveja. Só quando via com o copo vazio, lá vinha alguém a fazer o refill. Porque foi essencialmente como eu me aguentei. E depois, ao fim da noite, caí para o lado porque, com 40 graus de febre, passei o dia ao sol e estava um bocadinho cansado. Mas foi fantástico. Agora, dar a volta cá por fora para ir ver a barraca das farturas, a relota, quer dizer, tudo aquilo apareceu assim quase como salário deles. Do nada. Mais uma vez. Não custa nada. Pá. Por isso é que eu digo, o Carlos quer fazer com o melhor. Vamos embora. Eu sei como é que se faz. Pois, estamos a ver, olha, repetes tantas vezes as palavras da e Pedro, Graça, uma pergunta mais, não sei se será mais complicada, mas, portanto, passa o dia, está-se ali uma série de horas, o dia inteiro, a ensaiar, fazem-se os takes, dá-se por concluída a gravação do videoclipe, entra-se no processo de edição e depois o que é que acontece? Logo as primeiras coisas é o feedback, não é? No grupo. Há milhares de fotografias, há milhares de depoimentos das pessoas a dizerem e a comentarem como é que foi. E foram ali 2 ou 3 dias que foi um bocado de satisfação, digamos, de ver cumprido. Logo ali, mesmo antes de haver vídeo, que ao fim e ao cabo era o nosso objetivo final, mas eu continuo a dizer, o dia e a participação acabou por ser o mais importante. Portanto, os Chutos podem orgulhar-se dos seus fãs, porque são a única banda que é em Portugal, e são das poucas no mundo, que conseguem fazer um movimento desta forma e que conseguem transmitir, sem terem que estar presentes, sem terem que dar um concerto, as pessoas fazerem sentir a arte deles, a força da música deles, das letras e a força da vida do Zé e do resto da rapaziada. E isso para mim acabou por ser digamos, uma alteração de planos. Obviamente que havia o compromisso de fazer o vídeo, mas quando eu percebi que isso tinha sido, que tínhamos atingido aquele grau de intimidade entre aquelas pessoas que tinham estado ali todas, achei que a coisa estava feita. Obviamente que havia o compromisso de fazer o vídeo e toda a gente estava muito, muito curiosa. Sim, muito ansiosos. E não foi muito difícil, foi algum tempo de espera. Eu tenho que agradecer ao João Paulo Morato e ao Martinho e ao meu filho Tomás também deu uns toques nessa questão, que eles acabaram por juntar as peças de uma forma o mais profissional possível. Se as pessoas não têm noção, é bom que se diga que os Chutos Mil foram feitos com 0 euros de orçamento, portanto ninguém recebeu dinheiro para nada, portanto, e tudo o que foi feito tentou-se que fosse o mais profissional possível. Profissional no sentido da qualidade, no sentido técnico de fazer as coisas. Agora, todas as soluções que apareciam inicialmente custavam dinheiro, milhares de euros, portanto, e os trocos que conseguimos juntar acabou por ser para pagar aquilo que era básico e que tinha mesmo que ser pago, como eram as questões de licenças e de polícias e das despesas do recinto e pouco mais, não é? Portanto, e nesse aspecto a rapaziada do vídeo acabou por agarrar naquilo. O João Paulo tomou conta da questão da edição. É engraçado porque havia planos de alguém que tinha a ideia que devia filmar este pormenor e aquele, e então havia imensos planos de coisas que não serviam para nada no vídeo, não é? Porque o realizador era um bocadinho amador. Mas no fim foi um resultado muito engraçado. O trabalho começou com o Jorge Costa a fazer a pós-produção do áudio que o Miguel gravou. Lembro do Jorge Costa passar uma noite, até de madrugada, a enviar cópias vejam lá das versões do áudio,
e agora com este efeito, e agora, Jorge, para lá com isso, manda lá o vídeo, e que é para nós fazermos, para se começar o trabalho do livro. Lá se assentou numa versão final do áudio, está fantástico, aliás eu gosto muito da qualidade de áudio, e depois foi isso. O João fez um teaser do nascer do dia, como tínhamos planeado. Ele próprio tomou a iniciativa de fazer algumas entrevistas ao pessoal durante o dia, fez o making off e acabou por depois também sair o vídeo e ter na internet. Havia pessoas que tinham a expectativa que o vídeo ia ter milhões de visualizações e que eu ia ganhar muito dinheiro com a publicidade nas visualizações. Nem uma coisa nem outra aconteceu. Portanto, isso também nunca foi objetivo. Portanto, teve as visualizações que deva ter tido. E está lá para toda a gente ver e de certeza absoluta que os chutes estão orgulhosos do resultado que ficou no vídeo. Com toda a certeza, e podemos assegurar isso. Tu tens noção de que todo este evento, as panóplias, as voltas que foram dadas, não criou só um videoclipe, nasceu aqui uma família. A chamada família Chutes Mil. Desta família, tu alguma vez pensaste, nos outros casos do Fábio, acabou por acontecer um bocadinho isso também, portanto todos os músicos que se juntavam nesses projetos dos Mil Músicos acabaram também por formar também os seus próprios grupos e intitularam-se também Família Tal. Com os Chutes Mil aconteceu exatamente a mesma coisa. Já contavas com isso ou foi uma surpresa? Não, nem uma coisa nem outra. Não foi surpresa porque, obviamente, o entrosamento entre as pessoas acaba por ser natural neste tipo de coisas. Sei que se formaram casais, sei que se formaram bandas, sei que o pessoal vai junto para os concertos. Passado pouco tempo, quando os Chutes lançaram o Duro, metade da audiência do Lava tinha t-shirts a dizer Chutes Mil, ao ponto de jornalistas a repararem nisso, e nada disso foi planeado, portanto formou-se de facto uma família. Sim. E falando em jornalistas, e como é que foi as idas à televisão, e falou-se na TSF, notícias de jornais, como é que foi o ir à televisão, por exemplo? O ir à televisão foi no dia, digamos, em que a coisa toma uma dimensão, foi no 28, agora não tenho a certeza, e esta data é muito importante para mim, porque foi o dia em que morreu o meu pai, e foi no dia em que saiu um take na agência Lusa, e nesse dia telefona-me da RTP para estar no telejornal em direto, a falar sobre o projeto. Portanto, foi um dia especial por várias por boas e más razões, e que ficou marcado, mas que ajudou, quer dizer, em relação ao projeto, do lado da imprensa, houve sempre esse carinho, tanto da agência Lusa como da RTP, como da SIC, como do canal Q, do Fernando Alvim, que tivemos uma manhã muito interessante, hilariante quase, a falar sobre como é que costumo, não é? Obviamente com o Alvim, a falarmos do projeto, portanto, e tudo isso ajudou, digamos, a tomar forma. Lá está, não houve um grande plano, um grande planeamento para que as coisas acontecessem dessa forma, portanto foram sempre acontecendo e foi-se tirando partido dos contactos que daí vieram, ao ponto de estarmos nas tardes da RTP, no programa dos reformados e as zonas de casa, e geralmente nós vamos lá embora, tocar rock and roll. E tocou-se muito bem, toda a gente gostou muito. E foi também uma participação interessante ali uma semana antes, e que também de certeza ajudou a que mais alguém aparecesse à última hora para se juntar à família. Sim. Ok, Pedro, tens alguma mensagem que gostarias de passar ou aos Chutes ou à família Chutes Mil? Eu tenho que agradecer aos Chutes, acima de tudo.
porque isto acontece comigo e eu tenho a certeza que acontece com toda a gente que vai aos concertos e que teve nos Chutes Mil, que vivem a música, que vivem o rock and roll, que levam a personalidade e o caráter do Zé Pedro como forma de viver, portanto, e a eles todos, não só o Zé como o resto da equipa, o Tim, o Cabeleira, o Gui, o grande Calu e toda a gente que anda à volta, é de facto, eles próprios acabam por ser a família, não é? Portanto, e nós somos assim os parentes afastados que também fazemos parte da família, mas pronto. Portanto, isso é grande, digamos, o grande agradecimento que eu tenho que fazer. E por outro lado, para quem esteve em Almada, e mesmo quem não esteve e que vai aos concertos dos Chutes, aquilo que eu posso dizer é não deixem de ir aos concertos não só dos Chutes, porque a música é a arte mais universal de todas, aquela que toca a todos da mesma maneira, não interessa a cultura, não interessa a língua, não interessa as capacidades que cada um tem, e o rock and roll é uma energia fabulosa para nos ajudar a viver. Obrigada, Pedro, mais uma vez, pelo teu testemunho, por teres aceitado participar. Não sei, vamos esperar por melhor, não é? Vamos a isso? Acho que vamos a isso. E estamos com mais um convidado especial, porque há mais, mas este é mais um, que dispensa qualquer apresentação. Olá, Calu, bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Não é preciso que eu tenha um micro. Muito obrigada por teres aceito o convite para participares no nosso documentário. Não. Vais ter que dizer aqui umas palavrinhas sobre os Chutes Mil, e antes de te pedir algumas palavras sobre o que foi os Chutes Mil, gostava que visses alguns registros que ainda são considerados como uma das preciosidades, não guardamos porque estão publicadas, mas não foram considerados registros oficiais do evento, e mostra um bocadinho o backstage. Estou com curiosidade, vamos lá ver. Sim, e eu vou-te mostrar. Vais mostrar? Eu sou um caso isolado, não sou o único a olhar o céu, a ouvir os concertos dos outros, e sempre a cair nos buracos, a deixar o que não tive, agarrado ao que não tenho. Não sou o único, não sou o único a olhar o céu, e quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as trevas se abrirem, vai ter o sol brilhará, vai ter o sol brilhará. Eu não sou o único, não sou o único a olhar o céu. Bora lá fazer, pôr 1000 gajos a tocar juntos, não é assim do pé para a mão, não é? Não acreditaram. Não, sinceramente achei que... Não, porque a parte técnica, né, que envolve isto tudo não é assim tão fácil, não é? O sincronizar, pronto, agora percebo como é que é feito, obviamente é um toca e os outros é para o boneco, não é? Portanto, realmente é bonito ver as imagens todas, mas o som só podia sair de um ou dois, não é? Que era para não ser uma grande confusão. Mas ao princípio pus as minhas dúvidas e disse ao Jorge, Jorge, olha que isto vai ser um bocado de coisa. Mas senti-me muito honrado de ver alguém a pensar fazer uma coisa destas. Então, E fiquei à espera, não é? Fiquei à espera. Nunca tinha havido qualquer tentativa, nunca foram contactados para que houvesse algo desta envergadura? Absolutamente inédito. Aliás, também como é referido aqui neste um bocadinho que tivemos aqui a ver, não é? Isto veio ao exemplo daquela coisa que aconteceu em Itália com os Foo Fighters, não é? Que também acho que é capaz de ter sido uma coisa quase única também no mundo, quer dizer, não acontece assim muito, não é? Agora, os Foo Fighters é uma coisa mundial, é até mais cá do nosso burgo aqui, do nosso... Mas é um orgulho imenso conseguirem juntar
Eu não sei se chegou mesmo aos 1000. Em campo não estavam. Não estavam que não. Sim, porque entretanto houve alguns contratempos na Sim, organização. é normal. E quando foi lançada, nós tínhamos uma data muito específica para fazer isto. E para que conseguíssemos ser, que fosse naquela data, passou-se assim, então muitas coisas foram lançadas de repente e houve até quem nem tivesse chegado a tempo. Lá está, eu estava a dizer há bocado que Pois, que vinha de fora, não é? Claro. Não, pá, estas coisas acontecem e não foi assim com tanto tempo como isso, não é? Foi tudo assim um bocado a correr, não é? Quer dizer, do pensar e depois quando se começa em ação o tempo é tudo muito pouquinho até chegar ao resultado final. Aliás, eu também na altura, eu claro que disse ao Jorge que claro que ia aparecer e gostava imenso de ter ido, não é? Mas acho que a malta foi tocar nesse dia. Porque a malta não pode prever. Sim, vocês estavam no Porto, se não me engano. Pronto, é aquelas coisas que dizem, sim, eu vou. E depois aparece um concerto e olha, afinal, não vou tocar a Gondomar, ou à terra do seu Valente de Lorei, vou ali para os chutes meus, para aí que eu já venho. Não podia fazer. Mas, de qualquer forma, eu nem os outros, não é? Claro. A intenção era fazermos mesmo uma grande surpresa, porque, portanto, desde 2018 até agora, vamos excluir esta paragem, não é? Sim. Que já foi muito longa, mas nunca se fez nada deste género em Portugal. Não, é verdade. Qual é a sensação? Eu tenho muita pena, portanto, claro que é sempre surpreendente ver quando eu vi as imagens pela primeira vez, fiquei... Apesar de saber, não é, que ter falado com os organizadores, não é, e eles, tanto não tive parte no processo, mas sabia que ia acontecer a coisa, não é? E quando vi as primeiras imagens fiquei cilindrado, não é? Fiquei realmente cilindrado com a coisa, mas gostava muito de ter lá dado, não é? Gostava mesmo, até gostava de ter tocado um bocadinho. Olha, e se juntássemos agora, em vez de 1000, mais uns quantos mil? Ias? O quê? Se juntássemos em vez de 1000, mais uns 1000 aí. Eu acho que estas coisas. Eu acho que não. Agora já disseste que ias. Não, mas acho que estas coisas não se devem repetir. São feitos únicos. Por isso é que não são 1000, seriam mais. Não, agora devia ser outra coisa qualquer. Mas esta aqui ficou e há de ficar. Ou só fazer outro, porque por ser em 1500 acho que já não. Esta aqui é que importa, esta que foi aquela verdadeira, que não sejam os 1000, foram 780, não sei o quê, mas quem lá estava, e foi muito giro ver as gerações todas, e isso é importante para nós, pelo menos o que eu senti quando vi as imagens, e ver o quão importante a malta se tornou aqui em Portugal para as pessoas, e atravessamos gerações, já vai na terceira, quer dizer, eu tenho 63 anos. Que estiveram presentes 4 gerações no evento. Eu tenho 63 anos e caí aos meus concertos na altura, não é? Portanto, continuo a ser os meus, onde ter 63 anos também, não é? E onde ter filhos também como eu tenho, e eu ter netos como eu tenho, provavelmente não sei, portanto isto aqui passa assim, e é extraordinário. Nunca termos uma comunidade de fãs tão dedicados que nunca deixaram de morrer esta banda, que é uma coisa, isso aqui é inédito, é uma coisa que nem sei explicar bem o que é isto, que é isto. Vocês já sabem, como é que tu adjetivavas ou adjetivas? Vocês não veem, mas está aqui um senhor atrás de uma câmara que trabalhou connosco ao princípio, ninguém está a ver. E realmente, Martim, quem diria, né? Que a Martina estava aqui a falar disto. Podes crer. O Martim tocou trompete, Saxofone, no primeiro disco, no 78, 82, foi no Léo, não, antes. E gostava que fosse o Falhas, que era contigo. E pronto, eu diria que nós ao fim de 43 anos, ainda estávamos aqui todos a falar disto e com as pessoas a cantarem entusiasticamente as músicas e não sei o quê. Não só tenho
tenho que arranjar aqui um corpo meu para caber aquela coração. Isto não cabe aqui dentro. Pá. Como é que adjetivas os Chutes Mil? Esta iniciativa em si, aquilo que tu viste, já descreveste um bocadinho, portanto, que houve ali uma emoção muito grande, num grupo gigantesco. Como diria o meu amigo Casinhas, que era um rapaz que esteve também lá, que integrou aqui portanto, ele estava a coordenar os bateristas. Ele tem uma banda de covers de chutes, das melhores que andam por aí, que são várias, e como diria o Casinhas, eu só tenho 2 palavras: impressionante. Não, estou a brincar. Não, olha, pá, foi fantástico, são fantásticos, foi uma coisa fantástica e pá, como é que eu ia dizer, e empreendedores, trabalho, houve muito trabalho aqui envolvido, uma coisa que se nota, trabalho de dedicação, pá, sei lá, já são muitos adjetivos. Lutámos contra bastantes obstáculos, uns porque era um grupo formado uns por profissionais, outros por amadores, todos cheios de vontade que isto fosse para a frente e corresse tudo bem, e correu tudo bem, mas foi um dia muito emocionante, ficou para a história e ainda hoje se fala que se constituiu ali, gerou-se a família Chutes Mil. E em muitos concertos nos continuamos a juntar. Vamos com a farda? Eu vejo, eu costumo estar com eles, eu vejo lá. E sei também através de familiares, não só meus, mas do Zé Pedro, que participaram também no evento, que aquilo foi uma festarola, foi uma comemoração realmente a um nível quase transcendental. Aquilo foi assim uma coisa assim. As pessoas saíram de lá, eu sei que a minha mulher também esteve lá presente, e chegou a casa feliz, a rir-se, feliz, legal, altamente, foi muito fixe, muito bom. Um ambiente extraordinário. Como é que conseguiram? Pronto, claro, há muita coisa, e para, e faz, repete, isto e aquilo, mas que valeu a pena todos os bocadinhos e o tempo que tiveram ao sol e não sei o quê, pá, e valeu todos os bocadinhos. Valeu a pena. Obrigada. Obrigado. Foi uma honra ter-te aqui e estás a participar neste documentário. Não tenho mesmo palavras, é uma honra. Obrigada. Eu estava a dizer, obrigado. Eu estava a dizer há bocado de não fazer, mas vamos fazer os chutes a 1 milhão. Ficou correto, 1 milhão. 1 milhão. Não vamos falar com o Casinhas, mas vamos falar com o verdadeiro frontman deste projeto, o diretor operacional. Olá, Raul. Tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado pelo convite também. O que levou a abraçar este projeto megalómano? Megalómano. Sim, exatamente. Eu gostei muito da ideia do Pedro. Foi em janeiro, mais ou menos, que foi noticiado no telejornal. Eles falaram sobre a página, fui ver a página, entretanto meti-me com eles e gostei tanto da ideia, porque também sou fã dos chutes. Entusiaste-te. Claro. Exatamente. Entretanto, às tantas, quando dei por mim, estava também envolvido numa primeira fase do projeto, com uma equipa que depois acabou por não ficar. E, basicamente foi por isso. Foi dessa forma que eu apareci. Houve momentos complicados. Muito complicados, porque muitos momentos. Vários momentos de discórdia, de como é que se vai fazer, etc. Até que depois consegui, como se costuma dizer, ver a luz e encontrei as ferramentas humanas e não só para levar a cabo o evento. Não te demoveram de maneira nenhuma. Não. Em nada. Em nenhuma altura. Não. Aliás, uma das condições que eu pus para embarcar na direção do projeto era que as coisas fossem feitas à minha maneira, passa por nada, e basicamente foi isso que aconteceu. Tracei as linhas mestras com a restante equipa e correu tudo bem. E foi fantástico, recordo com muita emoção ainda, e aquilo que senti
e que toda a gente sentiu naquele dia. Pegavas novamente o megafone a chamar para Casinhas e orientar toda Sem aquela dúvida, dimensão. claro que sim. Até porque agora teria menos medo, eu tive muitos medos, muitos receios. O principal é que nós tínhamos uma página com 3 mil e tal pessoas, onde talvez 60% ou 70% garantiam que iam estar naquele dia, e eu recordo-me de ter saído de casa às 7h30 da manhã no dia do evento e a rezar para que estivessem lá as pessoas, porque nós podíamos chegar lá e as pessoas não terem ido, e felizmente quando lá chegámos de manhã havia filas e filas de gente para entrar, e eu, só isso fez com que eu acreditasse que isso era muito bom. E foi. Em poucas palavras, o que foi para ti os Chutes Mil? Os Chutes Mil foi algo grandioso. Nunca se tinha feito nada em Portugal com essa dimensão, e o que eu recordo é aquela nuvem de som, aquela nuvem de som, daquelas quase 1000 pessoas a tocar e a cantar ao mesmo tempo. O que eu senti, o que as pessoas sentiram também, a forma como cada um viveu aquele dia. A maior parte das pessoas me dizer que estava a viver o momento mais fantástico da vida delas e que pediam muito para voltarmos a fazer qualquer coisa dentro do género, mas que a pandemia acabou por adiar, porque ideias e vontade houve sempre de continuar com mais qualquer coisa. Vamos ver no futuro. Obrigada. Nada. Dispõe. Não vá. Como adjetivar uma pessoa que representou tanto para um evento desta grandeza? Uma pessoa que amadrinhou, por assim dizer, o evento desde o primeiro momento em que teve conhecimento de que se ia realizar. E é com muito prazer que recebemos hoje a Helena Reis. Olá, Helena, bem-vinda. Olá, Ana, obrigadíssima, adoro estar aqui. Muito obrigada por teres aceitado o convite, por estares aqui a prestar o testemunho para o nosso documentário, os Chutes Mil. Do coração. Então, o que é que te fez, desde o primeiro momento, aceitar, no fundo, porque toda a organização sentiu que havia um apoio genuíno, sobretudo de ti. O que me fez apoiar sempre é que era a ideia é tão incrível que eu pensei, isto era a melhor prenda, a melhor homenagem, a mais especial, a mais que podiam fazer ao Zé Pedro. E o Zé Pedro adorava coisas diferentes. E, de facto, pronto, claro que gosto imenso da condecoração, das homenagens que lhe foram fazendo e isso tudo. Só que esta é mesmo realmente noutro nível. Isto não tem a ver com as homenagens normais que se fazem, seja a quem for. Portanto, é tão especial, que eu, à medida que eu fui sempre acompanhando, porque eu depois entusiasmei-me e queria ver se isto acontecia, porque queria mesmo ver se isto ia acontecer. E como é que foi vir do Algarve para Lisboa para participar num programa de televisão para assistir a uma atuação ao vivo da banda representante para ver se conseguíamos, entretanto, angariar mais fãs para se inscreverem e resultou. Estávamos há muito pouco tempo do evento se... E aquilo, estava lá um grupo muito engraçado que eu não conhecia de lado nenhum, e depois foi aquele programa também muito engraçado, porque primeiro ouvir o Não Sou Único cantado por uma mulher, para mim foi uma novidade. Nunca, eu sei que houve um tributo que fizeram aos Chutes e, portanto, a Xana cantava e a Manuela dos Clãs também cantou, mas nunca Não Sou Único, portanto, aquilo foi logo uma novidade. E depois, o divertido que aquilo foi, é que estavam ali também para se divertir, eles tocaram, mas também estavam ali a rir, a divertir-se, a conhecer-se, e eu achei aquilo uma química fantástica e foi de facto, Helena, porque
o mais insólito desse dia e dessa atuação é que houve membros que só se conheceram naquele dia, naquela hora. Não, aquilo foi engraçadíssimo, porque a Tânia disse... Tânia Ribas de Oliveira disse só, eu acho que foi ao Gabriel, para apresentar os outros, ou pelo menos um deles, para apresentar os outros. O vocalista, portanto, masculino, o Sérgio Pinto, que era um... Já não me lembro. Sim, e ela disse-lhe... Eu não sei quem são. Ele disse, desculpe, não sei os nomes deles, porque só nos conhecemos hoje de manhã. Eu achei que... Portanto, as ideias fora da caixa, aquele momento insólito, mas lá está, esta não há caixa possível para esta ideia, não há caixa, não há dimensão nenhuma. Exato. Isto é uma coisa que é uma honra, mas uma honra, penso eu, é realmente uma honra para a banda que recebe um tributo destes. Isto, pronto, e percebemos isso ao longo do dia, não foi? Culturalmente, Helena, como é que se classificaria este tipo de evento? Culturalmente, portanto, em Portugal. Único, quer dizer, eu acho que isto não, mesmo culturalmente, sim, nós podemos ter eventos muito bons e tal, muito francamente, ligados a uma banda rock, não temos assim tantos. Portanto, grandes concertos. O Zé Pedro sempre apostou em grandes concertos, grandes dimensões. A Marta, a manager, dizia sempre que ele era megalómano e que não conseguia pôr as ideias dele em prática. Pôs muitas e nós temos coisas como aquele palco dos contentores, aquilo é um gigantesco. E então, acho que este tributo foi tão especial quanto esses vários 35, 30, 35, etc., que os próprios chutes fizeram. Mas, muito francamente, quer dizer, eu sou suspeita, não é? Sou irmã, mas sem desprestígio por outros músicos portugueses, acho que os chutes nos levaram também mais longe numa dimensão cultural de rock que não é costume em Portugal. E acho que os chutes 1000 estiveram absolutamente à altura dos vários concertos magníficos que os chutes nos deram. E, portanto, eu acho que eu nunca tinha ouvido roncar de 40 e tal baterias. Aquilo deixou-me sem ar. E foi extraordinário perceber que vocês estavam, de facto, empenhadas em ajudar toda a organização, porque foi um projeto muito grande. Gigantesco. E a forma como vocês participaram, em todos os sentidos... Não há palavras para agradecer. Nós só tínhamos era que agradecer e continuamos a agradecer, e o estar aqui hoje é para agradecer mais uma vez, porque eu acho que isto é encher o coração de Zé Pedro, e ele teve muitas experiências ótimas na vida, fantásticas, mas isto de facto... Eu sei, a organização, nós ajudámos um bocadinho, mas também não foi em cima de nós que caiu o ônus daquilo tudo. E depois, as versões que iam surgindo, a minha irmã só me dizia assim: isto cada vez que se canta está melhor, cada vez que canta está mais poderoso. Eu dizia, eu já gostei da versão, eu gostei logo da primeira versão, mas de facto, à medida que se cantava, as pessoas estavam com uma força, mas com uma força que talvez não tenham tido nas primeiras versões, e ainda bem que se fizeram tantas, porque aquilo foi ganhando corpo e força e alma, e as pessoas tocavam com uma garra. Aquilo acabou, primeiro porque se foram conhecendo melhor, segundo porque, apesar de estar ótimo para mim logo à primeira, aquilo foi realmente ganhando uma harmonia e um poder e uma força que veio de perceberem que os outros eram todos tão bons músicos como eles próprios. Portanto, ninguém estava ali para armarem artista, estavam ali todos para fazer uma homenagem que ninguém ali era um artista sozinho, não houve ninguém a armar em estrela, mesmo Helena, diretamente. Sabes que já houve 2 desafios desde que começámos este documentário,
para uns chutos 2.000 e para uns chutos 1 milhão. Bom. É bom? Olha, força. Ias lá novamente. Sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma. Olha lá. Ok, Helena, uma pequena mensagem para a família Chutos Mil, porque de facto criou-se uma família, à semelhança do que também aconteceu com os outros projetos que já parecidos com os tais dos Foo Fighters, que já andavam a ser realizados por esta Europa fora. Todos eles acabaram por ter grupos a quem chamaram também famílias, e aqui não foi exceção, e portanto criou-se o que nós apelidamos ainda a família Chutos Mil, e muitos ainda se continuam a encontrar, e daí até se nasceram projetos musicais, muita coisa aconteceu. Uma mensagem à família Chutos Mil. Olha, tenho visto a família aparecer em imensos sítios, portanto estão sempre a aparecer. Foi no filme que fizeram sobre o Zé Pedro, que o Diogo Varela fez sobre o Zé Pedro, etc. Lá está sempre a faixa, mais as t-shirts, aquilo tudo. Eu adoro aquilo, ver aparecer os Chutos Mil, para mim dá-me logo uma alegria, porque é tudo muito divertido, as pessoas têm alma, gostam de estar ali, e portanto a minha mensagem é obrigada por me deixarem fazer parte dessa família. Obrigada, Helena, pelo precioso testemunho. Adorei. Ao nosso documentário. Muito obrigada. Obrigada, Ana, eu é que agradeço e desejo a maior sorte na divulgação, porque acho que merece. Acho que o vídeo podia ter ido mais longe, e pode ser que tu consigas levar o vídeo mais longe. Esperemos, porque as pessoas têm que perceber o que se passou. Quem ainda não percebeu tem que entender o que aconteceu. Se calhar aos Chutos 2000, se calhar os Chutos 2000 vai mostrar o que aconteceu nos Chutos 1000. Bom, remate melhor para terminar a entrevista não podia haver. Helena Reis, no documentário Chutos 1000. Muito obrigada. Notas, escalas, cifras. Chegamos assim ao diretor musical. Olá, Jorge, bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Obrigado, o prazer é tudo meu também. Que grande responsabilidade ser o diretor musical. Como é que encaraste este desafio? Olha, foi um processo árduo. Passou por várias etapas. Primeiro passou por uma etapa de preparação de materiais audiovisuais para ajudar os inscritos a prepararem-se em casa, ensaiar. Foram os tutoriais? Sim, fiz tutoriais, backing tracks, podemos chamar, para todos os instrumentos, para bateria, para baixo, guitarra e voz também. E depois, mais tarde, então, participei também na produção áudio, em que tive o desafio, foi o maior desafio que tive em termos de produção áudio, de conseguir misturar, eram 28 pistas. Foi tecnicamente difícil? Para mim sim, porque acho que uma peculiaridade que tivemos foi as vozes, que eram um misto de público e cantores também, não é? Portanto, estamos a falar de fãs acérrimos da banda que cantavam e batiam palmas, e portanto é muito difícil conseguir daí tirar realmente o elemento musical, que é a voz. Deixando lá as palmas, sim, faz sentido, porque é um evento ao vivo, obviamente, mas foi desafiante, sim, conseguir não só escolher as vozes que talvez estivessem melhor colocadas, melhor posicionadas para aquilo que o tema precisava, mas também haver nitidez, digamos assim, apesar desse elemento de palmas também ser bem-vindo. Lembras-te de algum episódio assim, mais insólito que tenha acontecido durante todo o processo, desde o início até ao vídeo final? Houve vários, isto agora já passaram uns anos, mas alguns marcaram-me. Olha, talvez das primeiras memórias que eu tenho foi estar nos Estados Unidos em trabalho e estar a fazer uma maquete de um tema que acabou por não ser o tema escolhido.
isso não foi insólito, foi uma frustração. Um pouco frustrante, sim. Ficou na minha coleção pessoal, digamos, de cromos. Guardaste a recordação ao menos do vídeo? Guardei, não fiz vídeo, fiz áudio, fiz uma maquete do À Minha Maneira, que acabou por ser dos temas mais votados, sim, mas não o votado, acabou por ser votado, não sou o único, que a meu ver acho que sim, que foi uma boa escolha. Farias de novo? Claro que sim, faria de novo, mas eu acho que há um elemento que não se repete, a primeira vez só há uma, não é? Portanto, acho que aquele evento foi único e felizardos foram os que participaram, seja em que papel fosse aquele em que participaram. Em poucas palavras, Bom, já disse um deles, não é? Foi um momento único. Foi uma celebração da banda, foi uma celebração, estamos a falar de chutes e pontapés, estamos a falar de uma celebração da obra do Zé Pedro, foi uma celebração da música nacional, foi uma celebração de um espírito de partilha, que correu muito bem porque havia uma motivação daquela gente toda para fazer aquilo acontecer, uma garra, que eu acho que é uma garra que também acaba por ser também o DNA do que são os chutes e pontapés e os seus fãs. Obrigada, Jorge. Obrigado eu. Grande prazer. E se os chutes e pontapés têm amigos muito especiais? Temos aqui connosco um deles. E este é mesmo muito, muito especial. Olá, Ramon. Olá. Bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer não só estar contigo, como de estar aqui a falar de amigos. De amigos, De exatamente. amigos, sim, acima de tudo. Não é que eu não saiba, mas assim, para o nosso público, qual é a ligação do Ramon com os chutes? Então, queres que te conte a história? Ou Resumida. Resumida. Pronto. Eu conhecia os chutes desde que eles começaram, como sempre também gostei de música e fui sempre ver concertos, e, portanto já os conhecia. Era mais chegado ao Zé Pedro, era a pessoa com quem eu tinha mais confiança na altura, mas não havia uma relação de grande proximidade. Até que fizemos uma viagem juntos para o Brasil, houve lá uns espetáculos em que eles também participaram, em que tivemos 15 dias juntos, que eram vários concertos, e aí ficámos muito amigos. Houve uma grande identificação a nível pessoal e mesmo musical, e ficámos mesmo muito amigos. Isso levou a que me convidassem para produzir o seguinte disco deles, que foi o 88. 88 ou foi? Não. É que eu sou péssimo em datas. Mas está no corredor, tem 88. Sim, não, mas eu acho que, não sei se o triplo ao vivo, acho que foi gravado antes. Acho que foi esse o primeiro trabalho que eu fiz com eles. Que é um triplo álbum, não é? Latina. Foi muito interessante. Tivemos na altura, em termos técnicos, não havia unidades móveis, tivemos que desmontar um Angel Studio, levar um gravador de 24 pistas, a mesa de mistura do estúdio, para fazer essa captação. Mas e como é que se entra num projeto deste género, punk rock praticamente underground, mas já chegar ao mainstream? Como é que se chega a essa decisão de bem, vou marcar uma aventura e... Bem, eles, nessa fase, eles já tinham gravado o Circo de Feras, e aí já entraram mais na área do mainstream. E tornaram-se aí uma banda popular, já eram muito conhecidos. Eu sempre gostei de rock e toquei em bandas de rock. Profissionalmente tive algumas oportunidades de produzir bandas de rock, mas talvez não tantas como eu gostaria de ter feito, mas isso também não depende de mim, depende dos convites e depende de um determinado número de circunstâncias. Com eles isso foi fácil porque já é uma excelente banda que já tinha dado provas de serem ótimos compositores, de fazerem excelentes canções, de serem ótimos músicos e, para mim, acima de tudo, ótimas pessoas. Tinham qualidade. Tinham qualidade humanamente e musicalmente, portanto, o que é que eu queria mais? É daqueles projetos que uma pessoa não pode dizer que não. Exato. Ramon, Chutes 1000, o nome diz alguma coisa? Sim, sei que foi um evento muito ousado,
que eu tiro o chapéu, de facto, de conseguir-se realizar um acontecimento destes. Vamos mostrar um bocadinho do que foi. Foi uma homenagem onde se juntaram. O objetivo era juntar 1000 músicos. É um projeto que já se fazia alguns na Europa com outras bandas, Foo Fighters, etc. Em Portugal, até hoje, ao dia de hoje, nada mais foi feito desta grandeza. E juntaram-se então quase 1000 músicos. Não chegámos aos 1000, apesar das inscrições passarem para lá dos 3000. E gravámos então um videoclipe a homenagear os chutes e pontapés e, sobretudo, o Zé Pedro, que tinha partido no final do ano anterior, em 2017, e então a música escolhida foi o Não Sou o Único, escrita por ele. Portanto, vamos só ver aqui um bocadinho para se perceber o que é que... Vai, vamos lá, pessoal, vai. Portanto, não tinha visto. Uma logística muito grande. Isto era também um risco, podia ser uma grande cacofonia, não é? Também, e já que difícil ensaiar tantos músicos ao mesmo tempo. Mas estava a soar bem, tudo certinho ali. A magia deste dia foi que desde o primeiro ensaio até ao último take, porque primeiro ensaiámos e depois então fizemos o take, mas desde o primeiro ensaio pouco ou nada falhou. Portanto, em termos de sintonia, tanto em vozes como nas guitarras, baixo, na bateria, então tínhamos os trovos, obviamente, a dar as entradas rítmicas e a manter ali a ordem. Sim, mas houve uma magia muito, muito grande por isso, por tudo aquilo que ali estava, e curiosamente estavam 4 gerações aqui presentes. Eu acho que isso é uma realidade. Não é uma realidade. Como é que é possível haver uma banda que consiga chegar, não é? Resista tanto tempo? Não é fácil, não é fácil. E eles continuam pujantes, continuam. Que é extraordinário. Comentários a esta iniciativa, o Chutes Mil? Então acho que é original, poderá não ser inédito em termos internacionais, mas é uma coisa que em Portugal acho que nunca se fez, não é? Portanto, só por aí é de tirar o chapéu. E depois, acho que por aquilo, este bocadinho que eu vi, deu para perceber que a coisa foi bem feita, não foi uma desbunda, estava organizado, estava a soar bem musicalmente, que acho que interessa, não é? Bem tocado, muitos parabéns e façam mais. Faltam mais iniciativas destas em Portugal, não faltam? Faltam, acima de tudo. E também entre bandas, acho que há muito pouco contacto entre os músicos em Portugal. Eu acho que é uma das lacunas que eu encontro no nosso meio. Os músicos estão-se muito pouco uns com os outros. Estão cada um nos seus cantos e há pouco convívio, há pouca... refugiam-se muito em si próprios, nos seus trabalhos e
e há pouca partilha. Acho Não, que não só entre géneros, mas dentro do próprio género. sim, acho que isso poderia contribuir para que novos projetos surgissem e mais coisas se fizessem. E até que a classe musical se unisse mais, até em termos de reivindicativos e de assumir uma posição com mais força, não é? Na hora quando se reclama, a coisa ser mais organizada e poder mostrar mais o peso que de facto tem, porque há muitas pessoas que vivem da música, para a música, ou fazer com que a música se consiga concretizar nos concertos. São milhares de pessoas, não é? Pessoas que passaram pessimamente na pandemia, mas continuam aí. E eu acho que este tipo de iniciativas reforça muito essa unidade entre as pessoas que partilham esse meio. Pedagogicamente falando, penso, teriam outras iniciativas dentro da nossa cultura, da cultura portuguesa, cultura musical portuguesa, quase nenhuma. Pois, não é? Nem que seja criar hábitos já existem, logicamente. Festivais, por exemplo, mas se calhar festivais mais vocacionados para a música portuguesa e não para artistas ou bandas conhecidas lá fora, que também nós todos gostamos de ver e também tem que acontecer. Claro. Tem que acontecer, logicamente. E temos sorte que foi uma coisa que em Portugal se evoluiu imenso. Nós hoje em dia passam por cá os principais nomes a nível nacional. Acho que se poderia fomentar mais isso para habituar também o público a ouvir aquilo que é feito cá, dar mais valor. E onde está a falha? A falha está, isto é histórico, é um problema cultural, não vou dizer nada de novo. Infelizmente em Portugal a cultura foi sempre posta de lado, não só no tempo antes do 25 de Abril, como depois do 25 de Abril, apesar de todos os avanços sociais e todas as promessas e todas as vontades, continuam a ser descurada pelos governantes. Está sempre em terceiro plano. Portanto, acho que não é para eu fazer parte desse mundo, mas acho que tem havido uma grande injustiça a esse nível. Mas acho que foi por isso que foi lançado um desafio. O Calu foi o mais arrojado até agora, mas outras pessoas já lançaram. Se fossem agora a 2.000 fãs, por exemplo, o Calu disse 1 milhão. Porquê? De fãs para fazer uma coisa destas outra vez. Onde é que ele foi almoçar nesse dia? Não sei. Também Mas Ramon, não nos esticamos. se houvesse um 1.000 ou um 2.000 de um outro músico, aceitaria participar? Com certeza. Com certeza. Nem que fossem 2 ou 3. Não é preciso irmos tão longe, mas com certeza. Que aceitaria com muito gosto. Gostaria de enviar alguma mensagem especial a este grupo de fãs que organizou este dia? Parabéns. Continuem, façam mais. Estava muito bom. Grande ideia. É isso, façam mais. Obrigada, Ramon, mais uma vez pelo precioso testemunho e por ter aceitado participar no nosso documentário. Quem é que eu passo o recibo? Falamos lá fora, pode ser?